Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas de números 161 a 172. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Segundo, sentimento, arte. Pergunta, número 161. Que é a arte? Emmanuel responde: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, e abrindo, em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Pergunta, número 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Emmanuel responde: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar, igualmente, pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual, que vem do coração uníssono, com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo, e de seus irmãos em humanidade. Pergunta, número 163. Pode alguém fazer-se artista, tão só pela educação especializada, em uma existência? Emmanuel responde: a perfeição técnica, individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na terra, e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Pergunta, número 164. Como devemos compreender o gênio? Emmanuel responde: o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços, em múltiplas existências de abnegação e de trabalho, na conquista dos valores espirituais. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais, e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo por que a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o, quase sempre, como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo, muitas vezes, depois da morte,
tão logo possa apreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Pergunta número 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas, tão diferente do que caracteriza o homem comum? Emmanuel responde: o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual, que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes, que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no passado, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes, como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida, ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Pergunta número 166. No caso dos artistas, que triunfaram sem qualquer amparo do mundo, e se fizeram notáveis, tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras alguma recordação da vida no infinito? Emmanuel responde: as grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim, recordações de existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras, levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais nada menos, que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são ilhas de lembranças inatas, com as quais recompõem o drama vivido pela sua própria individualidade, nos séculos mortos. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde extraem eles o material necessário à construção espiritual de suas obras. Pergunta número 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Emmanuel responde: essa atuação pode verificar-se, no que se refere às possibilidades e às tendências, mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do passado, e sim, a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é por excelência a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração.
Apenas desse modo, podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as, em quaisquer ocasiões, as ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. Pergunta, número 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Emmanuel responde: temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras, que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo, nos seus domínios de perfeição e de beleza, que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Pergunta, número 169. A emotividade deve ser disciplinada? Emmanuel responde: qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Pergunta, número 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Emmanuel responde: o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado, muitas vezes no mundo, os talentos mais nobres, encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados, em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé, como o eterno ideal divino. Pergunta, número 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos, para a personalidade? Emmanuel responde: sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Pergunta, número 172. Existem de fato uma arte antiga e uma arte moderna? Emmanuel responde: a arte evolve com os homens, e representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos contudo que, se existe hoje grande número de talentos, com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana,
que mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório, da futilidade, e da força. Eles, porém, passarão, como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la, com as suas concepções extravagantes e doentias. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Segunda parte, Filosofia. 2. Sentimento, afeição. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos. Pode ser.